Queria falar um pouquinho hoje sobre a parte de excelência no atendimento, sobre propósito no atendimento. Normalmente nas nossas profissões, aquilo que é muito óbvio no dia a dia, naquilo que a gente faz, não reflete o propósito por trás daquilo que a gente faz. Eu vou te dar um exemplo. Profissional da área da saúde, professor de educação física numa academia, um personal trainer, ele está muito além de simplesmente estar ali ajudando o seu aluno a executar de uma maneira correta os exercícios. O propósito por trás dessa atividade do professor, do profissional de educação física, muitas vezes está em devolver a dignidade para a pessoa. Às vezes, uma pessoa sofreu um acidente vascular, teve um AVC e volta com uma dificuldade na mobilidade, com dificuldade nas relações interpessoais, do convívio em sociedade, e de repente esse profissional, ele ajuda a devolver um pouco dessa dignidade, dessa capacidade, de locomoção, melhora a capacidade de locomoção, e isso vai se desdobrando na capacidade cognitiva, na capacidade de se relacionar melhor consigo mesmo e com os outros. Diversas profissões, aliás, todas as profissões, se a gente olhar, por trás da atividade, que é óbvia, existe algo maior, existe algo de propósito. Quando a gente entende esse propósito por trás daquilo que a gente faz, tudo muda de sentido. Na verdade, a profissão ela se torna um pouco mais relevante para nós. Aquilo que nós fazemos se torna algo mais valioso. Uma empresa que fornece água potável, quando o camarada está fornecendo água potável para um evento como o Lollapalooza, por exemplo, ele na verdade está dando condições, não é só simplesmente o rapaz do caminhão, ele não está indo simplesmente levar água, fornecer água. Ele está dando condições para que um evento onde milhares de pessoas vão se confraternizar, onde milhares de profissionais estão ali envolvidos para que a coisa aconteça, um entretenimento gigante possa acontecer da melhor maneira possível. É o que está nas entrelinhas, é aquilo que muitas vezes não está evidente. Dentro da tua profissão, dentro daquilo que você executa, seja como profissional da área da saúde, seja vendendo um produto ou um serviço, o que está por trás daquilo que você faz, daquilo que você executa? Eu sou um publicitário, pode falar assim, Flávio, então você vende campanha no Google, você faz gestão de tráfego? Faço também. Mas, na verdade, o propósito por trás da minha profissão é dar condição para o pequeno e médio empresário para que ele possa prosperar, para que ele possa contratar mais, porque o meu negócio, a minha atividade vai ajudá-lo a vender mais. O resultado final é esse camarada vender mais, divulgar melhor a sua empresa, apresentar melhor a sua empresa para dentro do mercado, contratar mais, pagar mais impostos, fazer a roda girar. 70% do comércio não estão nas grandes empresas que empregam milhares e milhares de pessoas. Está no pequeno e médio empresário. Empresários como eu e como você, que todos os dias estão ali batalhando, pagando seus impostos, enfim. Interessante esse olhar, o olhar com propósito, porque quando a gente muda esse olhar, tudo cria um outro significado. Quando eu chego para o profissional que fornece materiais elétricos, que fornece insumos para uma indústria que fabrica produtos para hospitais, aquele profissional que está indo levar aquele insumo para aquela indústria, na verdade, ele está viabilizando que numa ponta, muitas vezes, que ele não está nem enxergando por conta da rotina, numa ponta um pouco mais distante, ele está viabilizando saúde, vida, para um paciente que está internado numa UTI. Está dando para entender como eu posso ressignificar as relações
dentro da minha área profissional, isso é muito legal, isso é muito bacana. É dar propósito, é a gente entender o quanto que cada colaborador, né, dentro da engrenagem da empresa, o quanto que ele faz sentido para aquela operação. O cliente tem sempre razão, o cliente vem em primeiro lugar, legal. A gente fala sempre de cliente externo, mas como é que está o cliente interno também? Porque excelência no atendimento, não adianta eu querer que o meu funcionário, que o meu colaborador preste um serviço de excelência se eu não o trato com o devido respeito, com a valorização, com a meritocracia, com tudo aquilo que de fato vai dar condição para que ele não só vista a camisa, mas que ele tenha o significado de pertencimento no negócio que ele exerce na nossa empresa. Eu tive uma experiência com um funcionário novo, 23 anos, inglês fluente, e a gente começou a atender um cliente da Rússia e precisava de uma equipe multidisciplinar, que fora a minha agência, também a gente teve que alocar agências externas para um trabalho, então era uma equipe grande. E esse contrato, ele começou a ser prestado e ele foi evoluindo, chegou a quase R$1 milhão mensais, anuais. É um contrato grande, uma importância, uma relevância, uma responsabilidade muito grande. E esse profissional, acostumado a atender perfis de clientes diferentes, um analista de marketing que eu tenho, ele não se deu conta, porque ele executou aquela prestação de serviço, aquele trabalho, ele fez parte desse grupo que prestava serviço para essa empresa, da mesma maneira que ele atende um cliente que muitas vezes está investindo um valor quase que simbólico mensal. Às vezes ele tem uma hospedagem no site lá na agência. E aí, dentro de uma conversa, numa reunião, eu pude levar um pouco sobre isso, né? Sobre essa capacidade dele, sobre o papel dele dentro desse negócio, sobre o papel fundamental dele nessa engrenagem desse grande contrato. E aqui eu estou dizendo de muito mais também, né? Às vezes a gente acha que dentro dessa valorização do time interno, esse trazer o propósito dentro das nossas atividades, é só questão de remuneração. E não necessariamente. Às vezes a tua empresa não tem o melhor benefício, o melhor salário, as melhores condições, o melhor escritório, mas a tua empresa, de nada vale ter tudo isso e não ter uma essência de verdade, de valorização dos profissionais que a compõem. Isso muda o jogo. Eu, ano passado, comecei com uma atividade que fui sendo incentivado por pessoas para poder fazer, que é exatamente prestar uma ajuda, né? Uma consultoria na área comercial, na área de vendas, na área de atendimento, que é a área que eu gosto, a área que eu estou há 29 anos. E eu relutei um pouco, até entender também que o real propósito, inclusive de estar gravando esse vídeo agora aqui, é poder ajudar. É poder trazer para o pequeno e médio empresário uma maneira de pensar ou de refletir sobre a sua base de clientes, sobre a sua atividade profissional e sobre a sua relação também com os profissionais que fazem acontecer diariamente no negócio. Eu tenho me encontrado, né, nesse processo também, porque existe genuinamente um desejo de querer ajudar. Eu vejo, né, ao longo dessas mais de 6 mil empresas que eu já atendi, né, ao longo de, só no marketing, né, estou caminhando para 30 anos agora, esse ano, marketing e vendas, eu já pude perceber como faz a diferença nas relações esse tipo de reflexão, né? E eu parto da premissa que eu sempre quis ter um atendimento, eu sempre quis ser tratado também de uma maneira respeitosa, eu sempre quis mostrar o meu valor
por onde eu passei. E, graças a Deus e aos meus esforços e à minha competência, eu fui bem sucedido por onde eu passei. Eu fui reconhecido. Eu consegui colocar, né, o meu espaço, eu consegui fincar a bandeira de um bom profissional de vendas, de um bom profissional de marketing por onde eu passei. Falo isso sem medo de errar. Tem os reconhecimentos, enfim, mas mais do que os reconhecimentos e etc., tem a minha visão real, a minha consciência sobre o Flávios S.A., né? Quer dizer, onde eu passei, eu fui a minha própria empresa dentro do negócio. E não é à toa, né, que isso também foi se desdobrando para outras realizações que aconteceram ao longo, por exemplo, dos últimos 8 anos que eu estou, né, novamente com a agência de marketing. Eu já ajudei mais de 4 profissionais a montarem suas agências. Pessoas, profissionais que cresceram, que evoluíram, que eram competentes, eu incentivei para que montasse a sua própria agência. Alguns ainda estão dentro do meu círculo de amizades ou de parcerias. A gente tem crescido junto, a gente troca serviços, a gente atende, né, o nosso bem comum, que é o cliente. São várias as experiências positivas ao longo desse processo. Então, sobre atendimento, sobre propósito, encontre o seu. Entenda que o teu serviço não é só o seu serviço. Como fala o João Branco no livro De Propósito, Desmarquedista, o teu serviço vai muito além. As suas ações, o teu trabalho, dizem mais do que necessariamente aquilo que você entrega, aquilo que você fornece. Tem muito mais coisa envolvida. E quando o seu colaborador percebe isso, ele muda. O vestir a camisa é entender o real propósito nessa engrenagem que, sem ele participando, a coisa iria emperrar. E o teu cliente também percebe, o teu cliente também acaba enxergando esse valor. Ele vê que tem também um interesse genuíno em ajudar, em resolver uma dor, em trazer uma solução, e ele valoriza isso. Me chamo Flávio Sintra, estou aí mais uma vez procurando trazer conteúdo, procurando transmitir um pouco desse conhecimento, né? O valor da nossa história, o valor das nossas experiências. Se eles não forem compartilhados, eles ficam obscuros. Então transmita o seu conhecimento, comunique o seu conhecimento, faça da tua história algo que possa inspirar alguém também. Seja dentro, seja fora da tua empresa, seja dentro da sua casa, seja na sua comunidade, na tua espiritualidade, na academia, onde você participar. Seja autêntico, seja você, seja de verdade, tenha propósito. Tudo muda quando a gente reconhece, quando a gente enxerga o propósito daquilo que a gente faz. Um grande abraço e até a próxima.